Então, por isso que o Brasil atravessa, às vezes, crises econômicas sérias. No final do governo militar, nós havíamos tomado dívida externa excessiva para financiar gastos de governo, sempre o governo que vai gastar, que vai salvar o país, etc. Nós fomos para endividamento excessivo externo. Aí tivemos crises cambiais recorrentes. Aí depois começamos a financiar com moeda. Aí fomos para 2 surtos de hiperinflação. 5.000% em 89 e 2.500% em 94. Nossa, cara, eu lembro de uns comerciais da Casa e Vídeo vendendo a prazo com juros de apenas 50% ao mês. É isso. E aí, nesses últimos anos, o que aconteceu é que a gente aprendeu que não devia tomar dívida externa em excesso, não devia emitir moeda em excesso, mas se endividou em bola de neve. Saímos nos endividando em bola de neve. Isso acontece com os países que acham que é o governo que vai resolver tudo. Aí você se endivida em bola de neve. Resultado, hoje, eu estava lendo algo dizendo que os Estados Unidos vão gastar agora $1 trilhão só para pagar juros da dívida. $1 trilhão, você imagina isso. Dava para quase dar um perdão fiscal na dívida dos jovens estudantes americanos, que estavam em $1,5 trilhão. Quer dizer, se em vez de estar gastando isso com juros, você poderia, por exemplo, dizer, olha, jovens, vocês que não conseguiram emprego, porque houve uma grande recessão em 2007, 2008, e vocês não conseguiram emprego depois de se endividarem para estudar, vou dar um perdão para vocês. Não pode, porque está pagando o juro da dívida. Que foi um caso bastante parecido com o Brasil também. O Brasil se endividou em bola de neve por 2, 3, 4 décadas. E aí gastava R$400 bilhões, são 40, 50 bilhões de dólares ano, só com rolagem da dívida. Quer dizer, vira o paraíso dos financistas e o inferno dos empreendedores, com juro alto, o inferno dos consumidores, também com crédito caro. Então, as ciências econômicas te ajudam a manobrar nesse espaço, entender o que você pode fazer, que é legítimo, as legítimas aspirações sociais de uma democracia emergente. O Brasil quer reduzir a desigualdade, o Brasil quer investir em igualdade de oportunidades educacionais, o Brasil quer resolver o problema de saneamento, tudo certo. Agora, você precisa ter eficiência, gerir bem os recursos, senão você, a pretexto de ajudar a turma do lado de cá, você acaba tornando a vida deles um inferno, que é o que aconteceu com Venezuela, com a Argentina, com esses países que não souberam ter uma boa gestão. Mas essa vamos lá, para se tornar essa merda toda, não é, sei lá, em 5 anos, leva um tempo também de políticas, de certa forma, incorretas, na tua opinião. Você muda a direção muito rápido, quer dizer, nós mostramos que é possível, mesmo no meio de uma pandemia, de uma crise imensa, foi a maior configuração de crise, porque não quero agora ficar falando de governo em si, mas explodiu lá o Brumadinho, logo no início do governo, depois a Argentina entrou em colapso financeiro e nós exportamos 40% dos automóveis para lá, logo depois começou o Covid, logo depois teve a maior crise hídrica dos últimos 100 anos, quer dizer, então é um choque atrás do outro, mas você fazendo a coisa certa, com os bons princípios macroeconômicos, nós atravessamos e colocamos o Brasil. Eu me lembro, você vê agora, eu cansei de falar isso, vocês vão passar o ano revendo a inflação para baixo e revendo o crescimento para cima. Falei isso o ano passado inteiro. O ano passado inteiro ficaram revendo o crescimento para cima, dizia que tem uma recessão e tal, teve um crescimento de 3%, 2,9%. Esse ano, não, a recessão foi para o ano que vem, no ano que vem vai ter recessão, que era agora 23%. Já estão revendo de novo o crescimento para 3% outra vez, quer dizer, na verdade, se você fizer a coisa certa, o país reage rápido. Agora, você precisa realmente, para enriquecer um país, o Brasil é um país rico em recursos naturais. Pra caralho. É muito rico. E ele afastou a grande ameaça, que é a miséria em massa. Ele afastou isso com o próprio ajuste educacional brasileiro. As famílias brasileiras foram percebendo isso e desacelerando o crescimento demográfico. Não precisou... A China, por exemplo, impôs por lei que não podia ter 2 filhos, para derrubar o ritmo de crescimento da população. E tentar evitar a miséria em massa, que já acontecia. No caso brasileiro, foi espontâneo e voluntário. Foram decisões das famílias reduzindo o número de filhos. E a população brasileira vai se estabilizar em 220 milhões de habitantes. O resto vai ser imigrante só. Por enquanto, nós estamos perdendo gente. Mas assim que o Brasil recuperar sua dinâmica de crescimento, e nós conseguimos sair do buraco fiscal, nós conseguimos sair dessa armadilha de baixo crescimento com as reformas, o Brasil já
cresceu 5, depois cresceu 3, esse ano cresce 3 de novo. Quer dizer, ele pode seguir no caminho da prosperidade, ou pode derrapar de novo de volta para o buraco. É uma questão de escolha. Então, assim, eu sei que tu não quer ficar falando muito de governo e tal, que agora tu é professor, mas, porra, esse crescimento desse ano, ele, na tua opinião, é reflexo do que foi feito no ano passado, por exemplo, ou nos últimos anos? Tem sempre vários componentes, né? Tem uma boa safra agrícola esse ano, que foi resultado do que plantamos no ano passado. Tem um fluxo de investimentos colossal, justamente colossal. Nós deixamos mais de 900 bilhões de reais, são mais de 200 bilhões de dólares. São 2 planos Marshall. Um plano Marshall são 100 bilhões de dólares. Nós deixamos 200 bilhões de dólares de contratos assinados para os próximos 10 anos. Em mineração, em agricultura, em cabotagem, em saneamento, em privatizações de portos, aeroportos. Quer dizer, tem muita coisa que foi feita com as reformas sucessivas, foi uma sequência de reformas, que botam o Brasil com uma taxa de crescimento um pouco maior do que era antes. Tá. Então, agora é claro que há efeitos circunstanciais também. Se você, de um lado, você sobe os juros um pouco, porque está combatendo a inflação, você desacelera. De outro lado, você deu aumento de salário para o funcionalismo público, você já empurra um pouquinho o consumo para frente. Então, é uma mistura complexa. Mas a verdade é que o Brasil estava recuperando a sua dinâmica de crescimento.